Boa noite, eu sou Luiz Carlos Azedo e você está assistindo 3-1 na TV Brasil. O assunto dessa semana é a atuação do crime organizado, não só no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades brasileiras, e é um problema internacional. Essa questão tem que ser vista também por um ângulo maior. Participam dessa nossa conversa o sociólogo Dário Souza e Silva, o ex-capitão do BOPE Rodrigo Pimentel e o especialista em crime organizado Giovanni Quaglia. O Rio de Janeiro, nos últimos dias, foi palco de uma onda de violência que aterrorizou a população e repercutiu internacionalmente, deixando pelo menos 42 mortos. Os confrontos entre policiais e facções criminosas rivais tiveram início no dia 17, quando traficantes abateram a tiros um helicóptero da Polícia Militar, que dava apoio a uma operação no Morro dos Macacos, na zona norte da cidade. A guerra urbana no Rio fez com que o Ministério da Justiça aproximasse as autoridades envolvidas com a Olimpíada de 2016 com a Organização das Nações Unidas, que irá implantar projetos de mediação local de conflitos em comunidades carentes brasileiras, além de estipular uma meta de ações até os Jogos Olímpicos, com o objetivo de melhorar a segurança na cidade. Capitão Rodrigo, o senhor foi comandante do BOPE, hoje é um especialista nessa questão de segurança. O senhor vê solução a curto prazo para o problema da violência aqui no Rio de Janeiro, que essa semana chegou aparentemente a uma situação limite? A curto prazo, absolutamente nada pode ser feito. A médio prazo, sim, e eu acho que já começou. É o advento das unidades pacificadoras, unidades da Polícia Militar que ocupam permanentemente favelas. No momento são 5 apenas, no universo de 1.200 favelas, é muito pouco. Mas é uma mudança de ação da polícia. A polícia já compreende que invasões eventuais em comunidades não geram absolutamente nenhum resultado. Você acha que isso é uma mudança de paradigma sim. na questão do isso, combate ao crime organizado? Muda tudo no Rio de Janeiro. O governo do Estado começa a entender o que foi feito o que é feito há 20 anos não funciona. E não funciona mesmo. Só potencializa o pânico, potencializa as mortes, potencializa a violência e não consegue sequer inflacionar o preço da cocaína. Doutor Giovanni, o senhor atuou na ONU durante muito tempo, tratando exatamente dessa questão do crime organizado. Qual é a outra face do crime organizado, além dessa que a gente conhece aqui no cotidiano? O que precisa ser feito para realmente enfrentar esse problema com a envergadura que a ação governamental precisa ter? Quando falamos de crime organizado, temos que pensar na dimensão local, na dimensão regional, no sentido Brasil e os países vizinhos, e também na dimensão internacional. Só focalizar ao problema droga no Rio, acho que não vamos em lugar nenhum. E como o capitão bem mencionou, acho que nos últimos 20 anos não se conseguiu avançar muito. Depois tem uma outra dimensão do crime que extrapola a questão da droga. Hoje, no mundo, aproximadamente 80% do valor gerado pelo crime, valor monetário, é de outra atividade do crime que não tem a ver com as drogas. E posso elaborar isso depois. Quando você fala que há outras atividades que não têm a ver com as drogas, você está se referindo exatamente ao quê? Tráfico de armas é uma das atividades do crime que dá um ingresso parecido ao ingresso da droga. A maior fonte de dinheiro é através do lavagem de dinheiro. Isto gera 3 vezes mais do que gera as drogas. Em todas estas operações do crime organizado, a questão da corrupção sempre está presente,
corrupção tanto na área pública como na área privada, e isto também gera muito dinheiro. Depois tem tráfico de pessoas, tráfico de migrantes, crime cibernético, que são os últimos que estão na lista das atividades criminosas. Também tráfico de produtos nucleares, que cria bastante preocupação na comunidade internacional. Você está falando assim, que existe quase que uma rede globalizada de atividades criminosas que tem relação. Qual é o ponto de convergência? Por exemplo, você falou tráfico de materiais nucleares, de órgãos, e o tráfico de drogas ou o tráfico de armas. Onde é que está essa conexão? Bom, tudo conflui no lavagem de dinheiro, porque todas estas atividades do crime depois precisam ser inseridas dentro da economia dos países e frequentemente encontram o caminho dos países fiscais. Tem quantidade de dinheiro enorme nos países fiscais, que é uma forma de desviar a atenção dos países. Então, se tem elo entre todas estas atividades do crime, eu diria que é o dinheiro. Agora, se traduzindo isso, por exemplo, não é um banco. O capitão, por exemplo, trabalha num banco, na área de segurança de um banco. São os doleiros que operam esse... Porque é uma economia de quantos bilhões ou trilhões de dólares essa economia? Se estima que o valor do crime organizado no mundo está em torno de 3 trilhões de dólares, dos quais 1 trilhão é corrupção, 1 trilhão é lavagem de dinheiro. Então, você vê a fatia importante que tem. E depois, tráfico de armas e tráfico de drogas são 300 bilhões cada um. Então, o resto são outras atividades do crime. Mas dinheiro e corrupção, que são considerados crimes muito de colarinho branco, que não matam ninguém, ou raramente se vê violência, né? Mas geram uma quantidade enorme para o crime organizado de dinheiro, que permite ter influência política, influência econômica e, naturalmente, tem um efeito negativo também na sociedade. Você concorda com esse diagnóstico, professor? Sim, eu acho que entender o que já foi chamado de crime-negócio, né, é fundamental para se pensar as ramificações mais presentes e mais sensíveis no nível local. Né? Não se pode imaginar que num conjunto de favelas que vive em disputa por território, se tenha clareza que esses agentes que derrubam helicópteros, que atormentam a população, que assustam a população, que eles têm uma dimensão, né, de todo o conjunto de fenômenos, de negociações e de redes de corrupção que estejam envolvidas no fenômeno. Mas tem uma questão prática, assim, por exemplo, quando você tem ataques a delegacias em São Paulo, como agora é retratado no filme, inclusive, no Sol Geral, ou esses incêndios a ônibus que recentemente ocorreram lá em Salvador, e agora esse episódio de um enfrentamento entre traficantes e policiais aqui no Rio, que resultou na queda de um helicóptero da Polícia Militar. Não está se fazendo muita teoria e tendo pouca atividade prática para enfrentar essa questão, não? Como é que você vê isso?